sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala de empreendedorismo raiz, sem ser de palco, dores e amores do empresário, principalmente aqui no Ceará. E hoje estou com uma presença ilustre novamente, meu amigo Cadu Baracho, de volta das suas férias no BP Talks. Quem acompanhou aí, a gente fez uma temporada aí de alguns episódios com o grande Carlos Mororó, trouxe grandes empresários, batemos muito papos bacanas aqui e o Caduzão tá de volta aqui, a gente tá completando 50 episódios do BP Talks, hein, Cadu? Já conversamos com muita gente boa muita hoje. Conversa, muita gravação, viu? E hoje a gente vai falar com quem, meu amigo Cadu Baracho? Grande Bruno Bastos. Primeiro, agradecer, meu irmão. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é uma Tô vendo aí a correria, o cara chegou aqui acelerado no 220. Obrigadão por ter aceito o convite, meu irmão. Obrigado. E hoje a gente vai falar aquele papo, aqui assim é muito simples, é papo raiz de empresário, é entendendo justamente, aqui não tem muito de palco não, meu amigo, aqui é muito mais bastidores, os desafios, o que foi bom, o que não foi, e a gente fala muito disso dentro do Business Plan. Para quem não conhece, o Bruno Bastos, cara que já trabalha com esse segmento há muito tempo, segmento automotivo, auto center, serviços mais especializados em pneus. Tanto que o nome da empresa é Bruno Bastos Pneus, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui, cara. Sejam muito bem-vindos aqui ao BP Talks, né? Dá as boas-vindas pra galera, pra gente começar o nosso papo e a gente vai perguntando aqui. Eu quero conhecer um pouco da sua história e do seu negócio. Maravilha, para mim é uma honra estar aqui, fiquei muito feliz em ter recebido o convite. Aí você falou aí que a minha história, né, a família já é do ramo de pneus, eu costumo dizer que eu nasci e meu berço era um pneu, né? Eu ficava balançando assim um pneu. Então, eu venho aí de uma história do segmento automotivo, né, mais focado para reposição de pneus. E é isso aí, para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho da minha história, poder estar contribuindo aí para... às vezes as pessoas querem empreender, querem escutar a história de alguém, saber como é que foi o início, como é que é o dia a dia. Então, para mim é uma alegria muito grande a gente poder contribuir com tudo isso. E o bom daqui que é o seguinte, muitas vezes a pessoa vê um empresário de sucesso, acha que só é sucesso. O cara tá só na rede ali, no WhatsApp, resolvendo. Mas ele não trabalha não, tá tranquilo, né? E a gente acompanha ele entrando aqui no estúdio, resolvendo, fazendo venda, fechando o negócio. Então, o cara que realmente está no campo de batalha, como a gente costuma dizer aqui. Hoje, com 9 operações, né? A Bruno Bastos Pneus, aqui no Ceará, já indo para outras cidades. Quantos colaboradores aí nessas 9 operações? Hoje nós estamos com aproximadamente 60 colaboradores. 60 colaboradores espalhados em lojas e serviços e crescendo aí dia a dia, né? Você, no seu time lá, deve ter muitos parceiros e colaboradores. Aqui a gente também tem alguns parceiros que fazem tudo isso aqui acontecer. Afinal, ninguém faz nada sozinho. Perfeito. Você é um cara muito ligado na palavra de Deus, né? Assim como a gente. Então a gente sabe que a gente tem que ter boas companhias, bons parceiros, além do cara lá de cima. Então a gente tem bons parceiros aqui. O primeiro que a gente vai falar rapidinho é a B3X Investimentos, que é uma consultoria em investimentos, que ela ajuda principalmente 2 pilares principais, Bruno. Ajuda você a organizar a tua vida financeira. A gente sabe que os brasileiros são muito desorganizados financeiramente. Então, às vezes, o cara tem um salário de R$4.000 e um cartão de R$2.000, aí pensa que tem R$6.000 por mês para gastar e não é. Então, a B3X, ela te ajuda a montar o diagnóstico da tua vida financeira para ir atacar dívidas, se você tiver, e depois, no segundo momento, você começar a montar uma carteira de investimentos, né? Ninguém quer trabalhar nessa correria para sempre. A gente quer construir um patrimônio para ter um pouco mais de tranquilidade. Não deixar de trabalhar, porque está na veia do empreendedor, né? Acho que você com certeza tem isso também, mas tem uma tranquilidade. Então, procura a B3X Investimentos, que quando a gente fala em investimento, não é só investir 50 mil por mês, 10 mil por mês, né? Dá para começar por pequeno, né, cara? Não, e o bom é que o brasileiro tem aquele negócio, não quero saber o valor. Cabendo na parcela tá certo, né? E o brasileiro a gente sabe que é o seguinte, eles não querem saber quanto é que custa, querem saber o valor da parcela. E o bom é que o pessoal da B3X, eles fazem exatamente o seguinte, independente se você tem 50 mil, 10 mil, R$1.000, eles montam a tua carteira de acordo com o que você tem para investir, com o teu perfil, inclusive, de tomada de risco ou não. E independente, não estão ligados a nenhuma empresa, não tem o viés por causa que tem alguma parceria. Não, eles fazem preocupado com o cliente exatamente. É exatamente criar a cultura de estar investindo um pouquinho, né, a cada mês. Né? É interessante você falando isso aí, que o brasileiro ele quer saber da parcela. E muitas vezes o cliente chega na loja, você diz o preço do pneu, a primeira coisa que ele pergunta e fica quanto? Quanto né? parcela em quantas? Fica quanto o pneu, né? Exatamente isso. Ele quer saber se a parcela cabe no bolso, né? Interessante. Legal. Então procurem lá no Instagram B3X Investimentos, que vai te ajudar na tua vida financeira. Temos também aqui o HubX, que é esse estúdio aqui que tem soluções completas para quem quer gravar conteúdo, seja podcast, videocast, criar infoprodutos. Procura no Instagram que vai te ajudar a aumentar a tua autoridade no digital. E aqui só mencionar rapidinho, a Podcast Experience é uma comunidade
comunidade de podcasts que ajuda a quem quer ter um podcast mais profissional. Então, se você quer tirar seu podcast do papel, procura Podcast Experience, que eles vão te ajudar a fazer tudo de forma profissional. Carlos Dados, cara, queria começar um pouco com a tua história, né? Você falou, veio de berço ali, seu berço era um pneu da família Gerardo Bastos S.A., você nasceu nesse meio, mas teve uma hora que você falou, eu quero seguir meu caminho, e foi montar a tua empresa, né? Legal. Conhecer um pouquinho da tua história, como é que você fez esse salto, esse pulo, né? Legal, isso aí eu trabalhei na empresa familiar por aproximadamente 15 anos, e aí a empresa é muito grande, né? Muitos filhos, muitos netos, e meu avô, ele teve um problema de saúde, ele saiu da família. Desculpa, ele saiu da empresa, né? E quando ele sai da empresa, começa aquelas situações adversas, né? Que tem na família, são 7 filhos, 21 netos. Então, começa aquelas situações adversas que é difícil a gente controlar. Uma coisa é você ter o patriarca, né, dando as regras, e outra coisa é quando ele sai, cada um quer regrar o jogo da forma como acha que deva ser. E aí eu decido sair nesse momento, né? Eu digo, rapaz, eu sou novo, eu quero arriscar alguma coisa. E assim, fora a vontade, fora tudo, né? Era um sonho de infância ter meu próprio negócio, né? Assim, o brasileiro, ele é muito empreendedor, então a gente tem essa veia de empreendedorismo, né? E aí eu digo, eu vou montar o meu negócio. E aí assim, saio da empresa, né? Em 2014 eu saí do grupo. Só que quando eu saí, por conta do envolvimento da empresa e tudo, eu tive que ficar um período fora dos negócios de pneu. Sim. Eu fiquei numa... Porque era mesmo segmento, né? Fiquei numa quarentena, vamos dizer assim. E aí acaba essa quarentena em 2019, né? E orei muito, né, ao longo dessa quarentena, pedindo o direcionamento de Deus, saber se realmente era isso que era para acontecer. Porque às vezes a gente sente, mas não é o que Deus quer pra gente, né? Mas aí, debaixo de uma palavra, eu digo, não, vou voltar sim. Aí voltei pro segmento ali no final de 2019. E aí foi assim, foi muito rápido o meu retorno, né? A gente estava até conversando ali fora, que eu acho que vale a pena destacar isso aí, porque é uma dor de empresário, às vezes, né? Quando você sente, e eu senti ali a gente conversando, que você montou o teu negócio ali na beira da pandemia. E aí você fez investimento alto, né? Ia inaugurar, ia ver a pandemia. Como é que foi isso? Essa a pandemia tava só esperando dizer, vou abrir. Opa. Passou a quarentena, vem a pandemia. É interessante, né? Isso aí eu monto ali no final de 2019 e, como eu tô dizendo, foi muito rápido, né? Eu sempre digo que quando Deus aponta, ele paga a conta, e foi ele que me apontou aí para voltar pro ramo, para reiniciar. Então foi tudo muito rápido. Então, em 4, 5, 6 meses ali, eu já tinha montado 3 lojas. Caramba. E aí, no fevereiro, ali no período do carnaval de 2020, né, inaugurando a 3ª loja, eu inauguro e fui para Israel. E aí, foi maravilhosa a viagem, muito abençoada. Quando chega lá, um pastor amigo nosso, o André Vitor, inclusive mandar um abraço para ele, um amigo e irmão. Ele diz, Bruno, Deus manda eu te dizer algo, que esse ano é ano de aceleração na tua vida, que o que tu ficou esperando nessa quarentena vai ser revertido em aceleração de Deus, então tu vai ter aí um grande crescimento. E aí eu volto, quando eu volto, amigo, quinta-feira, aliás... Só a palavra que você estava querendo, né? Era o que eu queria, eu volto quarta, quinta-feira, dia 19 de março, o governador anuncia fechamento. Aí você toma aquele susto, não entende ainda, né? Acho que ninguém entendeu naquele primeiro momento. Pensava que ia durar alguns dias, uma semaninha tá de volta, né? É isso aí que todo mundo imaginava. Amigo, foi passando o tempo. E as contas acumulando, e eu nunca tinha passado por isso, tinha acabado de voltar pro ramo, né, pro segmento. Então você tá ali bem alavancado naquele momento, muito, né, investido de capital no negócio. Papai, depois de 2 meses eu ligo pro pastor, disse, meu irmão, começa a aceleração, cara, que Deus te falou, como é Esse isso? Sinal tá meio ele deu uma data, né? O que foi sair, cara, que aceleração é essa? E ele disse assim pra mim, Bruno, eu não sei o que é essa aceleração, mas que Deus falou, ele falou, como ele vai fazer é com ele, aí não é comigo, mas ele mandou eu te entregar o recado, eu te entreguei. E aí você fica, poxa, como você fica tentando fazer a conta da aceleração e não fecha essa conta. E aí, dentro desse período da pandemia, eu recebo uma ligação de um amigo, parceiro, querendo vender uns equipamentos de 2 lojas que ele estava fechando. E aí eu disse, rapaz, meu irmão, eu não tô pagando nem minhas contas, amigo, como é que eu vou... Nem os meus equipamentos tô dando cara, de mas... O cara fica se coçando pra querer expandir, né? Você fica querendo expandir, mas a gente tem muita incerteza, né? Incerteza, e a gente tem que ter a responsabilidade, né? Deus é fiel, ele faz os milagres, mas aí não pode ser irresponsável, né? E eu disse, mas amigo, eu vou olhar os teus equipamentos. Cara, eu fui olhar, eu tava na fazenda, voltei, quando eu entro na loja dos caras dele pra ver os equipamentos,
Rapaz, sabe aquela paz que você diz, cara, essa loja, eu vou comprar a loja. Aí eu perguntei, eu digo, amigo, a loja, você vai fazer o que? Eles estão, nós vamos fechar, estamos vendendo os equipamentos, vamos fechar a loja. Ele disse, e se eu quiser comprar a loja? Eu disse, não, você fica com a loja, você compra a loja, compra os equipamentos e leva a loja. E aí, naquele momento, eu digo, amigo, a gente pode fazer uma oração aqui? Aí ele olhou assim pra mim, assustado. E aí nós oramos na loja, eu e ele, aquele climazão pesado em Fortaleza, né? Tudo parado, sem carro nas ruas, a loja quente, abafada. E aí nós fizemos uma oração e eu disse, rapaz, essa loja é minha, eu quero comprar a loja. Ele olhou assim, mas como tu? Disse, vamos olhar a outra. E aí a gente fez o mesmo procedimento. Chegamos na outra loja, fizemos a oração e ali Deus respondeu muito forte pra mim que a loja era minha. E aí fiz uma proposta pra ele, né? Ele levou pros donos e aí depois ele me retorna, cara, deu certo. Então assim, dentro da pandemia, cara, a palavra de Deus ela vai se cumprindo, né? Muitas vezes você tá ali passando por um problema, por uma situação adversa, e você sabe que tem um propósito para a sua vida, mas se você não viver o processo, você não consegue atingir o propósito. E ali, aquele processo eu estava precisando passar para atingir o que Deus queria. E dentro da pandemia, Deus me abençoou com mais 2 lojas. Então eu cresci na pandemia. Aí foi crescendo, foi crescendo. Isso me lembra, cara, eu já vi muitos, né, grandes nomes de empresários falando assim, né, todo mundo fica pedindo a Deus para crescer e tal, mas ele fala assim, tem que movimentar os pés. E foi o que tu fez, né? Tu foi ver lá, você tava todo alavancado, tinha investido, tava inaugurando loja, talvez não fosse o momento de investir e crescer, mas tu movimentou os pés, se mexeu e foi abrindo os caminhos. Amigos, Pelo milagres. contrário, né? Parecia, talvez o cenário normal era muito mais para desacelerar do que para acelerar, né? Era muito mais, cara, deixa eu pensar em deixar essa loja aqui em stand-by, ficar só com alguma coisa do tipo. E, amigo, assim, o interessante é a gente conhecer a palavra de Deus, porque a gente consegue colocar isso na prática, né? Se a gente pegar grandes milagres que Jesus fez, assim, até o que eu li até agora, todos eles tinham interferência humana, né? O homem fazia alguma coisa e Deus entrava com o sobrenatural. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele manda tirar pedra. Quando ele faz um cego enxergar, ele manda o cego passar terra nos olhos, né? Então, assim, se o cara não fazia nada, ele pedia pelo menos pro cara falar o que é que você quer. O cara pelo menos tinha que falar. Então, assim, a gente tem que fazer algo para as coisas acontecerem, né? Eu vi sobre isso esses dias, exatamente. Que assim, Deus, ele faz a parte dele, mas ele sempre espera que você faça a sua. Não adianta, vou ficar aqui parado esperando Deus agir. Meu amigo, alguma coisa você tem que fazer. Nem que seja pegar a enxada, que ele vai fazer chover, vai tudo, mas você tem que fazer a sua parte. Eu até gravei um vídeo essa semana falando sobre isso. Eu tava com uma pessoa, um cara assim, bem chateado com Deus. Ele diz, rapaz, Bruno, eu assisto aí seus vídeos, você tem uma fé, porque também Deus faz tudo que você quer. Aí eu digo, certo, fale mais. Ele disse, eu tô desempregado, faz tempo que eu tô orando, Deus não me dá um emprego, tô com mais de 1 ano desempregado. Eu digo, amigo, tu tá colocando teu currículo, tu tá rodando, tu tá... Não, cara, eu tô em casa direto pedindo a Deus. Diga, não, aí, doutorzinho, em casa, aí não faz não, acaba tem... Então assim, quando você... Eu fico imaginando que é Deus olhando assim pra ele, meu amigo, eu quero só que você se movimente pra eu fazer minha parte, exatamente. Meu amigo. E é impressionante como Deus faz, cara, quando você dá o primeiro passo, ele... Eu vou querer voltar mais à frente nessa questão de você entregar seus negócios, grandes empresários também fazem isso, muitos empresários, entregar seus negócios alinhados com propósito e tal. Vou querer voltar a isso, mas voltando um pouco para a tua história, aí você foi abrindo lojas, foi se movimentando, foi crescendo, e o core principal da Bruno Bastos, né? Porque a gente viu que tem serviços e tem venda de produtos, né? Perfeito. Para a galera entender quais são que tu oferece lá. Hoje nós fazemos... Dentro do segmento automotivo, a gente só não faz funilaria. Então, a gente tem a venda de pneus e serviços todos ligados ao segmento automotivo, exceto a funilaria. Então, a gente faz um serviço de freio, serviço de suspensão, motor, arrefecimento, ar-condicionado, bateria, suspensão. Então, a gente mexe no veículo todo, né, e faz a troca de pneus também. A gente é bem completo nisso aí. Outro diferencial nosso interessante, né, que a gente fez isso na pandemia, é o serviço leve trás, que se agrega muito ao nosso serviço. Né? Então a gente hoje, se você estiver em casa, você liga, a gente vai buscar seu veículo, vai deixar sem custo, né, ou na sua casa, ou no seu escritório. Então isso a gente traz uma comodidade para os nossos clientes, né? Isso é bacana, que podia ser um serviço que fosse podia ser cobrado, né? Mas você faz isso como uma cortesia, como um diferencial. A gente né? Exatamente, exatamente, é um Uber Delivery nosso, né? Então, e assim, só o boca a boca que tem desse serviço, né? Isso aí não tem preço que pague a propaganda e a satisfação do cliente. Na verdade, nosso maior assim desejo é que a clientela fique satisfeita, né?
indique para outras pessoas, né? Então... Cara, assim, quando tu resolveu sair do grupo familiar, esperou a quarentena ali para montar um negócio, em algum momento passou na tua cabeça montar em outro segmento? Claro que você passou a vida ali aprendendo aquilo, vivendo aquilo, mas passou em algum momento, cara, eu vou montar em outro segmento. Amigo, não é que passou, eu fui obrigado a ir para outro segmento, né? Quando eu saio lá da empresa familiar, eu tive que ficar 5 anos fora do ramo. Então eu fui obrigado a ir para outro segmento. Nesse período, né? E aí Deus me deu uma visão de abrir uma empresa de máquinas e ferramentas. Então assim, como eu fazia parte do comercial, né, de onde eu trabalhava, eu conhecia muitos clientes. Então, o que é que eu fiz? Eu passei a vender tudo o que eu não vendia para esses clientes. Então, se eu vendia pneu, o que é que esse cara compra aqui fora o pneu? Complementar, né? Exato. Então, eu fui começando a pegar produtos que essas empresas que eu vendia compravam, e aí eu montei uma distribuidora que depois abriu uma loja de máquinas, ferramentas, material de EPI, né, material de borracharia. Então, eu atendi uma concessionária com venda de pneus. Eu não podia mais vender pneu, mas eu podia vender compressor, mangueira, calibrador, elevador, equipamento de balancear, de alinhar. Então eu passei a vender os insumos, né? Mas aí quando passou a quarentena, você falou, cara, meu chamado é pra isso aqui. Cara, todo dia eu contava o dia que acabava. Marcava a listinha na parede. Pai, falta 1.200 dias, 1.199, 1.199, 500, 400, 300, 200. Todo dia eu ia marcando. É tanto que no dia que acabou a quarentena, no outro dia a gente inaugurou a loja, né? Certo. E é o que a gente ama, né? O que sabe fazer desde criança. Então, além de ser sonho, a gente ama, né? Então, se você não tiver amor naquilo que você faz, não prospera, né? E dentro do teu negócio, como você falou, são como se fossem 2 empresas diferentes, que uma é de serviço, outra de venda de produtos, né? Como é que tu faz essa divisão lá? Tem coordenadores diferentes, tem uma equipe diferente, você meio que vai vendo, gerenciando tudo isso, porque são praticamente duas empresas diferentes, né? Dentro de uma empresa só. Mas na verdade se combinam, né? Sim. Se completam, né? Então assim, para fazer a montagem do pneu, eu tenho que ter o pneu. Para ter o pneu, se não tiver montagem, não adianta ter o pneu. Então assim, é meio que complementar um com o outro, né? Então nós temos os indicativos, né? Então hoje, como são 9 operações, é mais fácil para a gente fazer os comparativos, fazer os cross de informação que a gente chama, né? Então, são segmentos diferentes, vamos dizer assim, mas está um ligado com o outro. Eles andam atrelados com o outro, né? Sim. Então... Bruno, hoje tu tem 9 operações. Cara, como é que funciona? Tem muita gente que ainda acredita que quem engorda o gado é o olho do dono. Só que é humanamente impossível tu estar nas 9 operações ao mesmo tempo, né? Como é que funciona hoje essa tua estrutura de gestão? Não é que é difícil, é impossível. Né? Não dá, tem. Né? Você não consegue... Primeiro de tudo, você tem que ter uma equipe muito boa, né? Assim, pessoas boas no seu negócio é o grande diferencial. Né? Então, assim, em cada loja nós temos gestores qualificados, gestores muito bons, treinados, capacitados, a gente está sempre em treinamento. E ter essa equipe na mão, a gente está sempre muito juntos, né? Compartilhando, escutando as opiniões. Né? Nós temos nossas reuniões periódicas juntos, mas... além disso, você tem que ter um sistema que te dê uma confiança, né? Então, o nosso sistema hoje é um sistema que traz muita confiança, ele é bem amarrado. O sistema é tecnologia mesmo. É a tecnologia no negócio, né? Então, nós temos muita tecnologia, processos, né? Que são envolvidos no negócio, que te traz uma segurança, não só para mim como gestor, como líder, mas até para a própria equipe. Porque é importante as pessoas que estão na frente, elas terem ali respaldo na mão o que está sendo rodado, né? Então, hoje a gente, por exemplo, hoje eu sei se eu vender tantos pneus, eu tenho que fazer tantos alinhamentos, tantos balanceamentos, vender tantas válvulas, da quantidade do faturamento da loja, um percentual tem que ser de serviço. Então, tudo que tiver fora disso está errado. Então, vamos dizer que eu estou com 4 lojas que está com percentual batendo, e essa loja não está. Opa, o que é que está acontecendo aqui? Acende um alerta, né? Tu falou, levantou uma ponta aqui, tipo, o comercial... Vamos supor que, eu posso estar falando besteira, mas vamos supor que vender produtos, vender pneus para o comercial em comissão, sei lá, vale mais a pena do que vender serviço. E aí, se você tem que equilibrar isso, se vender o pneu, tem que fazer o alinhamento também, o serviço agregado, né? Então, o comercial é orientado para isso. É orientado, e isso é o gostoso de você ter muitas lojas, porque a sua comparação é com você mesmo. Né? Então, se eu tenho 10 lojas, se eu tenho 9 lojas, cada loja vende
vamos lá, 500 pneus cada uma, e eu faço 500 balanceamentos, essa loja está vendendo 500 pneus e está fazendo 300 balanceamentos, opa, essa loja aqui está descompensada, o que é que está acontecendo? Então, quando você tem lojas para comparar, fica até mais fácil de você conseguir administrar e... Sim, se fosse só uma... Se for só uma, você não tem referencial, né? Você não vai saber dos concorrentes, o cara não vai ficar abrindo os dados, os números, né? O povo não diz muito não, né? Pelo contrário, né? Se puder esconder... E hoje em dia, dados, né? Dados é novo ouro, né? Então, informação, como você falou, tendo a informação na mão, dá para fazer uma atuação ali mais cirúrgica, né? Com certeza, com certeza. Bruno, e assim, no teu ponto de vista, você empresário, experiente, cara, pro cara que tá começando, quais são os pontos que você, um exemplo, se você fosse começar hoje, independente do negócio ou uma outra jornada, quais são os pontos que tu vê assim, cara, eu tenho que analisar isso, que vai me dar sinal de que eu tenho que investir ou não, e para montar um negócio, quais são os pontos que tu analisaria? E até complementando, né, o nome do podcast é Business Plan, que é plano de negócios, que é o ideal que todo cara que vai empreender monte o plano de negócio. A maioria não faz, que a gente vai fazendo ali na carreta. Mas essas dicas são importantes pro cara. Cara, o que tu hoje, com essa experiência que tu tem hoje, são os pontos cruciais para montar um negócio? Tá, amigo, eu sou um pouco diferente, vamos dizer assim, do mercado, né? Nesse ponto de vista. Eu sou um cara cristão, então eu acho que o primeiro passo é consagrar ao Senhor tudo que a pessoa tiver no coração de fazer, né? A palavra de Deus diz que a gente precisa consagrar ao Senhor tudo que a gente quer fazer para que tudo dê certo, né? Então, o primeiro passo é esse, consagrar ao Senhor e esperar a resposta dele. Teu primeiro consultor é ele. Eu não faço nada, eu não dou nenhum passo. Toda loja que eu vou abrir, eu oro, Senhor, é isso que o Senhor quer, eu posso abrir, eu espero a resposta, eu não faço nada sem um direcionamento de Deus. Então, eu acho que isso para mim é o mais importante. Daí para frente é você amar o que você vai fazer, gostar de trabalhar, porque é um desafio, não tem... Irmão, não tem vitória sem sangue derramado, não tem prosperidade sem passar por processo, sem passar por dor, sem passar por espremida. É um desafio muito grande, né? Eu comecei 2 empresas, né? No período que eu estava na quarentena e depois que terminou a quarentena. Então, assim, é acordar cedo, é dormir tarde, é privar a família, privar amigos, privar, né, lazer. Você tem que realmente se empenhar no negócio, porque às vezes o cara acha, eu vou montar um negócio, vou botar para alguém administrar, vou trabalhar pouco. Não existe, meu irmão. Quer montar um negócio, você tem que estar dentro do negócio, tem que conhecer. O conhecimento é importantíssimo. Às vezes você não conhece, não, eu ouvi falar que é bom, vou montar. Não, você tem que conhecer o produto, você tem que conhecer você tem que conhecer de fato o segmento que você está entrando. Então e todos os processos, do mais simples ali, do operário até o mais complexo, amigo, né? Tem que conhecer o negócio. Se não conhecer hoje em dia, cara, a concorrência ela tá muito violenta, tá muito rápida, muda demais, é muito dinâmico. É um negócio que hoje vender pneu virou um negócio assim. Antigamente, me lembro quando eu comecei, né, a trabalhar, o pequeno, os clientes chegavam na loja e não sabia nem qual era o carro. Às vezes a gente perguntava, qual é seu carro? Rapaz, não sei. Hoje em dia o cara chega, olha, eu quero o pneu tal, com código de velocidade tal, capacidade de carga tal, modelo tal. Às vezes o cara sabe mais do que a gente que está vendendo. Né? Então, assim, o mercado hoje ele mudou muito, ele é muito dinâmico. Se profissionalizou, né? Se profissionalizou demais e o público ficou exigente. Porque a informação tá aí, internet, né? O cara pesquisa tudo, né? Você não tem como... Não tô lhe dizendo que às vezes a gente não sabe, o cara sabe. Sim. Né? Outra coisa muito importante que eu acho dentro de um negócio é você conhecer a concorrência. Você tem que conhecer os produtos concorrentes. Porque às vezes você conhece só o seu, você não conhece os outros, você não tem, né, como comparar, você não tem o que explicar ao cliente. Então, é assim, primeiro de tudo, né, voltando aí, respondendo a sua pergunta, o alinhamento com o Senhor. O segundo é conhecer o negócio. O terceiro é estar disposto mesmo a trabalhar. Não, eu quero trabalhar, eu vou. E amar o negócio. Se você não amar, se você não tiver amor por aquilo que você faz, meu irmão, fica em casa e... Essa questão de amor, tem muita gente que fala, no início você faz o que você não quer para depois fazer o que você quer. Mas, rapaz, já é muito difícil você ir gostando do que você faz. Porque, meu amigo, é só pedrada todo dia. Sim. Porque no final o empresário, o dono de negócio, ele resolve problema. Se não for para resolver problema, não precisa do empresário. E eu vou além, né? Hoje em dia, só resolver o problema já é um importante, mas como você resolve aquele problema, né? Por exemplo, citou agora aqui, tu resolve o problema do carro do cara, mas tu viu, como é que eu resolvo melhor? Pô, vou buscar em casa. Já tem que... Hoje o consumidor está muito exigente, como a gente está voltando a falar isso, né? E aí a impressão que eu tenho de fora, esse mercado automotivo, ele é talvez mais competitivo do que outros segmentos. Ou acho que é uma impressão errada minha? Nada, é certíssimo.
É isso mesmo, principalmente aqui no Ceará, né? A empresa do meu avô, que foi um case muito grande, e o cearense ele tem essa cultura, essa característica, né? Quando acha que um tá ganhando dinheiro, acha que é fácil e todo mundo quer montar, né? Todo negócio aqui que você vê que o cara tá ganhando dinheiro, aparece 10, 20, 30. Hoje beach tennis, acho que é igual a farmácia. Onde que o cara vai ter uma quadra de beach tennis, beach tennis, farmácia e açaí, né? E exatamente. O cara entra só às vezes pra queimar a margem, né? Porque o cara não sabe, eu vou vender mais barato. E todo mundo acaba vendendo mais barato. Porque muitas vezes não digo nem empresário, a pessoa que está montando um negócio, o microempreendedor, vamos dizer assim, empresário, né? O microempreendedor, ele não faz a conta do percentual, ele fala, rapaz, estou comprando um pneu por 500, estou vendendo por 550, estou ganhando 50 conto. Né? O cara não faz a conta que ali é 10%, mas se ele for ver o imposto é tanto, no final ele está negativo, né? Eu vejo que tem muita gente que é só manuseando dinheiro, ele pega com a mão e passa com a outra e acha que está tendo lucro, né? É um desafio, então não é fácil não, amigo. A gente que é empresário, a gente sabe dos desafios que são e para fazer sobrar depois da última linha. E ainda nessa impressão, a impressão minha, quando eu era adolescente, mais novo ali, eu tinha a impressão que existiam mais autocenters, mais mecânicas, prestavam esse serviço. Hoje pode ser uma percepção por não olhar, mas tem menos ou como é que tá isso aí? Eu tenho impressão diferente. Eu acho que antes tinha menos... E hoje eu acredito que tem uma concorrência maior. Eu vou te dar aqui um exemplo. Quando o meu avô começou com os negócios, ele tinha uma loja no centro da cidade, né? E a cultura dele era essa, meu irmão, o cara vai ter que vir aqui. Sim, ele vem e acabou. Mesmo, né? Ah, mas é longe. Sim, mas só tem eu. Né? Então, assim, ele não tinha... Não é que ele não tinha, não existia cultura naquela época de... As pessoas eram bem menos cômodas do que hoje, né? E talvez não precisava também. Pô, se o pessoal vir até aqui só tem eu, então... E assim, o tempo também, o deslocamento era outro. Eu me lembro quando eu ia trabalhar com meu pai, da casa que a gente morava lá pro centro, o papai tirava em 8, 10 minutos. Hoje, da minha casa pro centro, eu tiro em 40. Sim. Então, né, o trânsito mudou, tudo mudou. Então, quando você disse que achava, né, a impressão que antes tinha menos... Tinha mais. Lá da Aldeota pro centro, só tinha uma. Hoje, quantas tem da Aldeota pro centro, né? Sim. Então, assim, se você vê, eu mesmo, há 4 anos, não tinha o que eu tenho hoje. Então, você já tem 9 operações a mais, né, em 4 anos. Então, quantos Bruno Bastos não surgiram ao longo desses 4 anos? Então, hoje é demais, aumentou muito a oficina, lojas de pneu, borracharias, tudo vem crescendo muito. Bruno, eu vejo assim, antigamente, por exemplo, a operação de Gerardo Bastos, eu lembro que ele batia muito em mídia, era TV, rádio, se eu não me engano, e hoje em dia, e antes assim, você tendo um bom capital para investir nessas mídias maiores, amigo, você tava meio caminho andado, só que hoje pulverizou, o cara com um celular que tem uma lojinha, ele consegue muitas vezes nadar de braçada com um cara que tem muito dinheiro e não sabe fazer. Como é que tu tem visto essa questão da tecnologia e principalmente a internet para atração de clientes, cara? Assim, eu vejo que vocês são muito ligados com isso. Né? Eu particularmente eu vou muito no online, né? Desculpa, eu sou fã de tecnologia. Então eu tô aí no Waze, no Google, no Facebook, no Instagram. Né? Eu acho que mudou um pouquinho aí esse sistema de mídia, né? Eu escutei um americano falando sobre isso, e ele disse que a televisão é como se você atirasse com uma escopeta, né? Você atira para todo lado e você atinge seu alvo, mas você atinge também o que não quer, ou pode ser até que não atinja seu alvo. E ele disse que na internet, né, no online, né, nas mídias sociais, você atinge com laser, né? Sniper. Então assim, hoje eu consigo comunicar, por exemplo, como eu tenho lojas espalhadas na cidade toda, eu posso fazer uma ação para uma loja na Washington Soares específica, para o dia tal, para a hora tal, para o público feminino de 20 a 30 anos. Bacana. Né? Então, às vezes eu quero... Então, se o carro ele tiver num raio de 1 quilômetro da minha loja, mulheres de 20 a 30 anos, na terça-feira, das 15 às 17, ela tem 50% de desconto. E aí eu consigo programar do jeito que eu quiser. Eu programo, se o cara tiver a 50 metros antes da minha loja, ele recebe ali o popzinho, né? Então, ele já vê, quando ele visualiza a minha loja, ele já entra. Então, você consegue ser muito específico, né? Se direciona a sua mídia de acordo com o que você... de fato precisa, né? Então, assim, essa mudança, ela nos deu também uma oportunidade ela abre as opções para o empresário. Vai embora, E falando em público ainda, né? Antigamente, quem
predominantemente quem ia num autocenter, quem ia numa mecânica era um homem, né? Era homem. Hoje em dia, as mulheres, com a informação que tem na internet aí e tal, elas vão mais tranquilas para esse tipo de serviço. Eu né? só tenho 2 lojas que os gestores são homens, o resto é tudo mulher. Ó. Então, assim, vem mudando. E até o próprio homem também, às vezes, ele se sente um pouco mais confortável com a mulher, né? Sim. Então, assim, como você está dizendo, antigamente a oficina era um ambiente 100% masculino, era aquele negócio de calendário, de mulher pelada, de... Que hoje é né? impensável, cara. Hoje Isso, não dá, né? Outra cultura, né? Outra... E além Mudou do que, muito. você ainda tinha aquele pensamento um exemplo, o mecânico, cara, esse cara vai me dar uma facada. Eu tô indo lá pra... Pois é, tem essa... É um meio que ficou conhecido no senso comum, o cara lá precisa de um serviço, mas ele vai me enfiar 3 serviços, né? Então, existiu muito isso. Como é que você ganha a confiança do público no teu dia a dia? Cara, isso aí vai muito boca a boca. É muito importante o boca a boca nisso aí, sabe? Mas eu acho que a melhor forma de ganhar confiança é fazer do jeito que a gente faz. É a verdade, né? Então, assim, a gente não inventa serviço. Um cara sobe na minha rampa de alinhar. Se o carro tiver alinhado, eu não cobro. O cara desce, ele vai embora. Né? Então, não tem como, quando você trabalha com a verdade, ela não ser divulgada, né? Então, essa própria propaganda, aí muitas vezes chega cliente que vem de outro canto, não diz nada, só quero fazer aqui um alinhamento. Aí você faz o alinhamento, pronto, tá tudo perfeito. E não tem que fazer isso, cambagem, adiantamento, e a minha suspensão não tá ruim. Não, só alinhamento. Aí começa a contar, eu fui em outro canto, disseram que eu tinha que fazer, eu vim aqui para ver como era. Então, assim, a melhor forma de você fazer isso é trabalhar com a verdade, que isso aí ele vai se espalhando, né? E se espalha mesmo, viu, cara? O cara esse exemplo que você deu, o cara que sai lá, rapaz, eu pensava que ia precisar de 10 serviços, o cara me disse que era só 2 aqui, deu certo, ele já fala no WhatsApp pro grupo da família, dos amigos, e vai que nem racha. E aí tem alguns procedimentos que a gente faz, né? Por exemplo, sempre que eu troco uma peça, a gente coloca a peça velha no bagageiro do veículo, a gente não fica com peça, a não ser que o cliente diga, não quero, pode deixar aí, então deixa na loja. Então, assim, para o cliente, ele ter a segurança que de fato a peça foi trocada, que o serviço foi feito. Que muitas vezes o pessoal vai na oficina, rapaz, tem que trocar isso e aquilo, mas não tá certo. Ninguém sabe se trocou, se não trocou, né? Sim. Então a gente, assim, alguns procedimentos também nos ajudam o cara ter a certeza que foi feito o serviço, que está sendo feito o que está sendo vendido, né? E Bruno, assim, eu venho muito mais da parte do digital, da parte da internet. E sempre, toda vida que a gente vai buscar algum projeto, vou dar um exemplo, eu trabalho muito com aceleração de negócio. Sempre eu analiso margem, escala e recorrência. Dentro do teu segmento, como é que você consegue ter, um exemplo, visualizar isso, aumentar o LTV do cliente, aumentar o ticket de consumo de forma legal, justa, de forma justa, e ter essa recorrência? Tem essas estratégias que vocês entendem que faz sentido para acoplar dentro do negócio? Tem. A gente trabalha assim com pós-venda, né? Muito bem ativo, então quando você entra na minha loja, que você faz serviço, você fica sendo acompanhado. O pós-venda tá sempre te mandando mensagenzinha, te trazendo de volta, né? E assim, uma forma legal que a gente tem de aumentar o ticket médio do veículo, principalmente dentro desse nosso segmento, né, é o visual. Então é muito importante o cliente, ele ter a percepção e ele ver o que é que está acontecendo. Então, uma das coisas que nós temos, por exemplo, a gente não trabalha com rampa, a gente trabalha com elevador. Então, quando você põe o carro no elevador, você já consegue olhar todo o undercar. Né? Então, isso é uma forma de aumentar o ticket. O cara vem para trocar 4 pneus. Você põe o carro no elevador, sua pastilha de freio está precisando ser trocada. Sua suspensão está precisando ser trocada. Então, uma forma de aumentar o ticket médio é a gente trabalhando com o carro sempre com elevadores, então você consegue... O ser humano é muito visual, né? É muito visual. Se você mostrar para ele vai ser mais... A palavra não é convencida, ele vai entender que precisa fazer. E a imagem, ela fala por si só, né? Quando você vê uma pastilha de freio desgastada com o disco comido, o cara diz, rapaz, você precisa trocar. Tá aqui, né? Tá aqui, cara, né? Não tem muito o que fazer, não tem o que aqui, fazer, né? O cara tem que trocar, né? Então... Tu tem 2 opções, ou troca ou não troca, mas que tem que trocar... E se ele não trocar, ele vai só piorar, né? Então, uma das formas da gente aumentar o ticket médio vamos dizer assim, o maior vendedor das lojas são os elevadores. Bacana, cara. E falando de venda de produtos, né? Hoje vocês vendem multimarcas de pneus, não chega a produzir pneus, é multimarcas de pneus, mas aí você tem que escolher parceiros, onde comprar, como comprar com mais margem, como é que é essa procura para você virar uma referência aqui no teu segmento? Na verdade... todo mundo procura preço, né? Tem qualidade com preço, né? Como é que você encontra esse equilíbrio aí?
Assim, o pneu, ele é um pouquinho diferente quanto ao, assim, procurar o preço, né? Hoje depende muito da forma de como você usa o seu veículo. Então, assim, nós somos hoje revendedores oficial Continental. Então, eu sou bandeirado Continental. Obviamente que ela não engessa o revendedor, porque ela sabe se eu não tiver uma outra marca para dar um suporte ao nosso cliente, muitas vezes o Ele cliente vai vai embora, e né? Mas vai assim, comprar de alguém, né? predominantemente Continental, e aí quando eu preciso de uma outra marca, a gente tem uns parceiros que a gente vai e faz uma venda casada e está sempre atendendo nossos clientes. A gente não deixa o cliente sair sem comprar, Sim. né? E hoje nós temos tudo, né? Hoje no Brasil, acho que o homologado deve ter aí próximo de 400 marcas de pneus. Tem Então, isso tudo? é muita coisa, né? Aí às vezes o cara pergunta, o pneu chinês presta, não presta? Hoje não tem mais isso, hoje eles têm metro, então o que muda aí é a quilometragem de um para o outro, né? Obviamente que a tecnologia que desempenha uma fábrica, né, uma fábrica nacional, que o custo de produção, o custo de fabricação do pneu é um custo elevadíssimo, ele tem uma Brasil, né? tecnologia eventualmente a mais, né, do que um pneu mais barato. Então, hoje o preço, ele vai muito na quilometragem. Né? Então, às vezes, quando você diz, o cara quer só preço, mas o cara às vezes quer algo mais duradouro, ele tem que ir para algum preço mais caro, porque tem mais borracha, dura mais, né? Mas Então, aí a gente falou do preço para o consumidor final, né? Mas você como lojista, como empresário, né? Quais são algumas estratégias que você fala, cara, beleza, sou bandeirado da Continental, vou ter provavelmente condições especiais com ela, mas aí tem que procurar comprar em outros fornecedores, como é que funciona isso? aí a gente aí já entra na tecnologia lá que eu te falei, né? A gente tem um sistema de compra, onde a gente faz cotações, estudo muito rápido, né? Faz cotações, essas cotações elas preenchem o sistema já dá o melhor preço e o melhor preço ganha. Aí é puramente preço, quando a gente vai para um cara que quer preço, não se fala de marca, né? Então, aí é a inteligência mesmo do nosso sistema que faz isso. Faz as cotações, joga para as distribuidoras respondem os preços, cai no sistema, o sistema já indica onde comprar, indica o melhor preço. Aí, outra impressão minha. Antigamente, eu não sei se os pneus duravam mais ou menos. Hoje em dia parece que duram mais, né? Isso pra ti é uma dificuldade, porque o cara vai demorar a voltar, ou trocar, ou não? ou como é que funciona isso? Rapaz... Porque a tecnologia aumentou, né? Se você pegar um pneu de 40 anos atrás... Durava menos, né? Durava menos, provavelmente, né? Tô pensando aqui. O de hoje, com a tecnologia que tem de materiais e tudo, como é composto, deve durar mais. Então, aí a busca incessante por novos clientes deve ser maior ainda, né? Mas é por isso que você tem que ter um pós-venda muito bom, porque você tem que acompanhar a vida útil do pneu do seu cliente, né? Sim. Então, assim, ao longo da vida do pneu, você tem muito serviço para fazer no carro. Né? Você tem uma troca de óleo, você tem troca de pastilha, troca de disco, suspensão, né? Troca de óleo de novo, você tem que refazer alinhamento, balanceamento periodicamente. Então, hoje, você tem que ter um sistema de pós-venda que acompanhe toda a vida útil do jornada pneu, do cliente mesmo. Porque né? senão o cara, dependendo do cara, o cara passa 3, 4 anos sem ir na sua loja. Sim, até aí porque... Então, o cara entrou no teu CRM lá, você tá acompanhando ali a vida dele. Aí ele tem que muita gente não faz isso, né? Espera ele vir a venda. Na verdade, poucas pessoas fazem, né? Poucas pessoas fazem, né? E aí você tem uma oportunidade muito grande, né? E muitas vezes o cara tem outro carro em casa, você consegue trazer, né, através desse acompanhamento, você joga promoções ao longo desse período. O cara, no meu carro não tá precisando, mas o carro da minha esposa, o carro do meu vizinho, então você consegue, mas você tem que acompanhar o cliente. Se você não acompanhar, são oportunidade de vendas perdidas. E muitas vezes, o próprio cliente ele nem sabe. Rapaz, eu digo isso comigo, que às vezes se eu não estiver olhando para a etiquetazinha do óleo ali, eu não sei quando é que tem que trocar o óleo. Não é uma coisa que tá no radar da pessoa comum ficar olhando o tempo todo isso, né? Exato. Então, o pneu realmente ele tá durando mais, mas aí você vai monetizando de outras formas, né? Porque se você ficar sentado esperando o cara vir trocar o pneu de novo, meu amigo, só de pneu em pneu é difícil, tem gente que vende o carro e não troca o pneu, aí é cruel. Não, e você falando aí um negócio que realmente poucas empresas fazem esse acompanhamento em paralelo de pós-venda do cliente. E assim, tem estatísticas que dizem que um cliente equivale a 8 vezes uma pessoa interessada. Porque o ticket aumenta, você já não vai convencer mais esse cara a comprar. Sai mais barato manter muito mais barato atual do que fazer um novo, né? Muito mais barato. E as pessoas não têm, eu vejo que não só no Ceará, no Brasil inteiro, não existe essa cultura de, não, deixa eu acompanhar o meu cliente, deixa eu entender a escada de valor para esse cara aumentar o ticket, oferecendo o que ele vai consumir de um jeito ou de outro. Não tem muito segredo. Se ele comprar o pneu com você, daqui a uns dias ele vai fazer alinhamento. Ou é com você ou é com alguém. E as pessoas não entendem, os donos de negócio não entendem que se você tiver um CRM
e entender do teu cliente, entender dessa jornada, no final é muito mais dinheiro no bolso, né? É isso aí. E assim, como eu fiquei 5 anos fora do segmento, esses 5 anos que eu fiquei, eu aproveitei para estudar muito o mercado, né? Apesar de já estar dentro, ter nascido nisso, às vezes você está tão ali no automático que você não enxerga as oportunidades fora, né? Então, assim, eu procurei aprender e ver o que é que não tinha no mercado, quais eram os erros que o mercado costumava fazer para eliminar esses erros e trazer algo novo que ninguém tinha. Então, isso é um deles, né? Esse serviço leve e traz é outro. E algumas outras situações também que a gente tem na Bruno Bastos Pneus que o mercado não tem, que é o diferencial. Porque se você fizer o que todo mundo faz, você vai colher o resultado que todo mundo colhe. E, então... Bruno, e pronto, tô falando disso. E no dia a dia, cara, você falando aqui é fácil, mais fácil de falar, mas no dia a dia, você, atendendo ligação, venda, e não sei o que, cara, como é que tu consegue ter essa Deus, visão? É doideira. Porque pro cara ter essa visão aí, não, vou implementar, deixa eu ver o que o mercado tá fazendo. O cara tem que sair um pouquinho, olhar de cima, pra depois, não, agora isso aqui é bom, vou aplicar. E, meu irmão, no dia a dia isso é muito mais difícil. Mas aí quando consegue? Você, assim, aí, o que é que eu costumo dizer? A gente tem que ter uma boa equipe, um bom time e escutar, aprender a escutar. Nossa. Uma vez que a gente consegue escutar a nossa equipe, permitir que a nossa equipe dê a opinião, né? Porque é muito importante o cara que está ali na ponta, no dia a dia, ele ter a oportunidade de falar o que ele está sentindo, o que ele está enxergando, né? Porque o cara que está ali na ponta, ele escuta tudo. Sim. Ele escuta o bom, ele escuta o ruim, ele vê as oportunidades. Então, quando você tem um time que soma, quando você tem um time que você está junto com esse time, as informações fluem mais rápido, você tem mais ideias, você consegue dinamizar melhor o negócio, né? Então, eu acho que essa oportunidade de escutar as pessoas faz também parte do sucesso da Bruno Bastos Pneus. Né? Porque na época, eu me lembro na época do meu avô não escutava um colaborador, né? Não fazia parte da cultura da época, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, era isso mesmo. Mas hoje é o contrário. Hoje você tem que chamar o cara para escutar, para pedir a opinião dele, né? Então, eu acho que isso aí soma muito para que a gente tenha um resultado legal e consiga estar onde está, né? Escutando as pessoas. E esses caras também, de vez em quando, eles dão uma volta no mercado para ver como é que tá, se dá oportunidade para esse pessoal rodar de vez em quando, né? Bacana. Porque, então, querendo ou não, visão tem que ser treinada, né? Tem que ser treinada, amigo. Tem que ser treinada, porque, irmão, a operação no dia a dia consome. E o cara, se ele não sair um pouquinho para ampliar a visão, não adianta. Ali. E a concorrência vem forte, sempre. Sempre, independente do modelo, do segmento. Concorrência hoje, cara, é muita gente, é todo mundo fazendo tudo, né? Então é bem desafiador. E, cara, a gente sempre gosta de entender dos nossos convidados aqui um pouquinho da cultura da empresa, né? Cultura não é aquele negócio de missão, visão, valores que tá na parede, que às vezes nem é cumprido. Cultura é o dia a dia da empresa, né? Por exemplo, uma coisa que é inegociável lá na Bruno Bastos Pneus, uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. Por exemplo, tem algo que você, cara, isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum. Vou dar um exemplo, a gente, num episódio, alguns episódios atrás que eu falei com o Pedro Leite da Asilados, né? Do Asilados, do grupo Asilados. Ele falou, cara, quando a gente começou, o essencial pra gente era entregar rápido. Ia ver a qualidade da comida também, mas entregar rápido. É tanto que ficou marcado, é tanto que hoje ele fala que ele vende serviço, não é nem produto, porque ele vende o serviço rápido. Então, algo que no teu negócio, pra ti é inegociável. Tem que acontecer de todo jeito. Cara, o que é inegociável mesmo no nosso negócio, nas nossas lojas, que eu acho que conta muito pro nosso segmento, é a honestidade, sabe? Isso aí a gente não negocia. Então, assim, se tem que trocar, tem que trocar. Se não tem que trocar, não tem que trocar. Se dura mais um pouquinho, vai rodar mais um pouquinho. Eu acho que isso é o nosso ponto-chave e uma das coisas que clientes têm voltado, têm indicado outros clientes, né? E, assim, a base do nosso sucesso é isso aí, é a verdade e a honestidade. Isso aí a gente não negocia, né? E, cara, amar as pessoas. A gente não aceita ninguém ser destratado na loja. A gente não aceita. Tem algumas coisinhas nossas internas que a gente é muito forte, né? Até porque então, vocês são quase um hospital. Quem chega lá chega com problema de alguma coisa. Meu amigo, coisa, a gente né? é técnico, é psicólogo, é médico, Então o cara chega com problema do carro, né? Mas que acaba afetando na vida dele. Então às vezes o cara chega puto, chega com raiva, quer resolver, já pensa que vai ser enrolado e por não conhecer e tal. A gente não aceita ninguém destratar ninguém, sabe? Isso também é muito forte na nossa cultura. Rapaz, a casa tá caindo. A
gente mantenha a calma, até porque eu sou assim, eu não distrato ninguém, né? Eu não trato nenhum colaborador, nenhum cliente com grosseria. Então a gente termina que a gente é espelho para os nossos liderados, né? Sim, exemplo. Então isso é muito forte também dentro da Bruno Bastos Pneus, esse amor, essa cultura de amar, de tratar bem as pessoas. Tanto que eu chego nas lojas, eu abraço os mecânicos, eu beijo todo mundo, né? É como se fosse uma grande família. Então esses valores que a gente tem, vai passando para a equipe, que vai passando para os clientes e vai... Que vem de cima, né? É o exemplo, né? Bruno, e assim, já pra gente finalizar, hoje a gente tá com um horáriozinho aí. Cara, o que você diria para quem realmente tá começando o negócio, tá querendo empreender de alguma forma? O que você poderia dar? Cara, vai nesse caminho aqui, ou não vai nesse caminho aqui, que também tem isso. Tem gente que pode não ajudar pro que fazer, mas pode ajudar pro que não fazer. O que tu diria, assim, para quem está começando e quer empreender nessa jornada que realmente é prazerosa, mas tem uns desafios? Cara? Legal. Cara, assim, é um desafio você dar conselho para alguém, né? Mas o que eu diria para as pessoas que estão escutando é que vá em frente, empreenda. Nós temos, assim, essa cultura do empreendedorismo. Então, a gente precisa, sim, colocar para frente nossos sonhos, as vontades que nós temos, obviamente que com responsabilidade, né? Às vezes a gente quer calçar um sapato bem maior do que nosso pé suporta, mas as pessoas precisam sim colocar aquilo que está dentro do coração para frente, tem que empreender, vá-se embora, vá para frente. E eu costumo dizer que a gente, quando está numa janela, a gente pode olhar para cima e olhar para baixo, né? Se a gente olhar para baixo, a gente mira lama, se olhar para cima, a gente mira as estrelas. Então, mirem as estrelas, acertem as estrelas, porque, meu irmão, é só trabalhar, cara. Trabalhar com foco, com determinação, com fé, que é a fórmula do sucesso, não tem jeito. Trabalhou com honestidade, você vence. Então, vá pra frente, meu irmão. Vá-se embora e Deus é fiel, vai dar certo. Bacana. E você que é um cara aí que é ousado, né? Diria assim, né? De abrir uma loja, abrindo outra, expandindo. Planos aí da Bruno Bastos Pneus aí para os próximos anos aí? Ir para mais cidades, ir para mais estados ou consolidar aqui na região? Como é que tá a cabeça nos planos de expansão? Cara, a cabeça não sempre, para, né? Cara. Todo dia pensando em abrir loja, eu vejo um ponto de cara, isso aqui dá uma loja de pneu. Nós temos sim planos de expandir. Se Deus quiser, próximo ano a gente vamos abrir mais algumas unidades. A gente pensa no Nordeste, né? Eu quero consolidar no Conhece Nordeste, a cultura, né, do pessoal, sabe como é que é o e já pessoal. assim, a gente... Obviamente que tem algumas oportunidades também em São Paulo, tem algumas situações pra gente ir pra lá. Não descarto, mas o Nordeste ele tá em crescimento, né, cara? O Nordeste ele tá carente de... Ainda tem muito que crescer. Tem muita por coisa aqui, que crescer, né? no Nordeste. Cara, assim, eu acho que tu deve ser desse jeito, né? Por exemplo, eu já tive um espaço de massoterapia, por exemplo, hoje já arrendei e tal. Quando eu tava montando, em todo canto que eu andava, em qualquer cidade, eu via um espaço, eu já queria ir ver. Então, por onde tu anda, tu vê uma loja de pneu, tu já quer ver ali, pegar alguns insights, ou Rapaz, tá bom que tu já vê no dia a dia? A minha esposa é que diz que meu sangue deve ser preto, não é vermelho não, porque eu só penso em pneu, cara. Sempre que a gente viaja, onde a gente tá, cara, eu paro olhando pros pneus dos carros, né? Mas tá na veia, né? Isso, quando a gente ama o que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente enxerga, visualiza é sobre isso. Então, eu vejo um ponto fechado, diz, cara, isso aqui dá uma loja de pneu, eu viajo, onde eu viajo, rapaz, se eu botasse uma loja aqui dava certo. Isso aí, tá no sangue, né? Interessante. Uma vez eu vi num vídeo que o empresário é assim, todo mundo chega num restaurante, o cara vai olhar o cardápio, vai ver o que tem, eu quero esse prato aqui. O cara, quando é empresário, dono de negócio, ele olha assim, quantas cabeças tem. Essa conta aí. Tem quantas cadeiras aqui? Quantas cadeiras aqui, o ticket médio é esse, rapaz, isso aqui dá tanto de faturamento. E você vai comparando com o seu, que às vezes também é um erro comparar negócios diferentes ou nichos, mas às vezes você aprende de outro segmento também, né? Tu deve ver dicas de outros segmentos. O meu avô é que dizia, rapaz, a gente como empresário, a gente soma tudo. Meu avô somava tudo. Aí uma vez eu digo, eu só soma tudo, é como assim? Não, ele exatamente isso aí que tá dizendo. Quantas pessoas tem, quanto é o prato, fica fazendo as contas. Quando eu vou pro trabalho que tá tudo fechado, que não tem o que eu somo, eu fico somando a placa dos carros da frente, né? Então ele somava tudo, cara. E é assim mesmo, empresário a gente tem essa cultura de números, a gente tá sempre se mexendo, interessante. Cara, hoje foi um papo mais rápido, vai ter que ter o round 2, né? Pra gente falar mais desse mercado automotivo, né? Eu queria depois entender um pouco mais se essa nova leva de carros que vem aí, carros elétricos. Legal, isso é um bate-papo interessante. Isso impacta nos pneus, no serviço ou não. A gente pode fazer um round 2, chamar o Bruno de novo
fazer uma mesa redonda com outros parceiros. Né? Tem duas coisas, cara, sobre essa questão do carro elétrico e principalmente nessa questão de entrar mais na parte de Deus mesmo. Porque as pessoas muitas vezes elas querem, a gente estava até conversando isso, querem separar o pessoal do profissional. Cara, eu não acredito nisso. Eu acredito que o cara, você, independente se eu estiver falando contigo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, é o mesmo Bruno. Não muda nada. Então não tem como separar o profissional do pessoal, da religião, do espiritual. E nem tirar Deus do centro, né, cara? Eu costumo dizer que, como eu disse desde o começo, mas o meu maior sucesso é Deus no centro de tudo. Eu costumo dizer que quando a gente coloca Deus no centro, tudo se alinha. Então, eu não tenho como tirar... Eu não falo nem de religião, porque religião cada um tem a sua, mas Deus, ele é universal, né? Então, o meu Deus que eu sigo, né, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele está presente em tudo. Então, eu abro uma loja de manhã, a gente faz uma oração, meio-dia a gente ora, quando fecha a loja a gente ora. Se tiver oportunidade ao longo do dia, a gente está sempre profetizando sobre a loja, sobre o movimento. Então, não tem como tirar Deus, né, das minhas lojas, da minha vida, porque ele está sempre presente. Então, a gente precisa, sim, né, e você falou da dica também de quem quer empreender, independente da religião, eu costumo dizer, mas eu não acredito em Deus. Amigo, se você acreditar ou não, Deus está lá. Independente da sua crença, Deus está lá, então... Então a gente precisa sempre trazer Deus pro centro dos negócios para que tudo flua. Eu vi, só para finalizar, eu vi uma vez, eu fui numa palestra e o cara tava falando assim, ó, se você acredita numa energia superior, não sei o que, cara, já tem nome, isso é Deus, não vai? É isso aí. Meu irmão, já inventaram um nome, já tá tudo ok, não vai nessa onda não, já tá tudo ok. Inventar o que já tem, cara, é um desafio. Vamos colocar aqui as redes sociais do grande Bruno aqui, ó, tá na tela. Bruno Bastos, o teu pessoal, Bruno Bastos Pneus. Ah, não, aqui é o da loja. Bruno Bastos Pneus, loja de reparos e vendas de pneus, autocenter completo, aí todos os serviços. Você separou os destaques ali com promoções, parcerias, serviços, né? Bem bacana. Legal. A gente falou mais cedo do posicionamento digital, como é importante estar, né? Então, você tem que estar posicionado. E ali o teu, né? Bruno Bastos, C, né? Filho do Deus de Promessa, empresário, Ministério Homens com Jesus. No próximo rodada que a gente for trazer ele, eu já tinha pensado em fazer isso, um episódio sobre negócios com propósito e religião. Maravilha. E aí a gente pode chamar ele, a gente pode trazer mais um ou dois, quem sabe o Luiz André, a gente pode ter um papo sobre isso também. Outras pessoas. Então sigam lá o Bruno Bastos aí. Você produz conteúdo também lá na tua pessoal para dar dicas pra galera, né? Exato. Então siga nas redes sociais, Bruno Bastos C e Bruno Bastos Pneus. E se precisar, não vai fazer que nem meu sócio aqui, estava aqui fora. Ele tava já pegando uma dica aqui com o Bruno. Pô, meu pneu tava fazendo um barulhinho. Você não comprou lá na Bruno Bastos, né? Ele fala, não, meu pneu tava fazendo um barulho. Qual é a dica que você me dá? Vai comprar na minha loja, né? Não vai acontecer isso. Então segue lá, ó, senão seu pneu vai estourar. Vai lá pro... Rapaz, não dá sorte, o carro quebra. Se não seguir aqui, a gente tem um negócio. Se o cara não seguir o business plan e se não seguir os nossos convidados, meu irmão, não dá certo, o negócio quebra. É triste a vida de quem não segue. Maravilha. Cara, pra gente finalizar esse episódio, manda um recado final aí pra galera que empreende, que rala todo dia, que às vezes tá no caminho certo, às vezes não tá, mas sente angústias, né? Às vezes a religião ajuda a tirar essas angústias, mas empreender é difícil, principalmente no Brasil. Manda um recado final pra essa galera. Amigos, força, foco, fé e saibam que muitos são os desafios da vida do justo. A palavra diz assim, mas de todas elas te livra o Senhor. Então, muitos serão os desafios, nós teremos as dificuldades, nós teremos sim as dores de barriga, o frio na barriga, mas tudo passa e com Deus a gente é mais do que vencedor. Então, se aproxime do Senhor para você ter o seu sucesso. Boa. Senhoras e senhores, mais um Business Plan Talks pra conta. Cara, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo aí. Mais uma mentoria paga, né, Caduzão? Não, aqui, é assim. Agora que a gente já fez o episódio, eu vou te falar a verdade. Foi tudo pretexto, era só pra ter uma mentoria contigo, cara. É só conversa, a gente... Maravilha, tem pessoas que a gente realmente admira. Não, vamos chamar pra lá pra ter uma mentoria com esse cara. Legal, e você que tá chegando aí, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que ajuda a gente a trazer grandes empresários aqui do Ceará pra entender o plano de negócio e como prosperar no teu negócio. Então, valeu e até a próxima. Valeu, gente. Abraço. Não.